Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Fazendo os ajustes aqui, tranquilo. 5 pessoas entrando na sala. Boa noite pessoal, tudo bom? Então, Leandro Fukuzawa aqui, esperando a professora Ana Maria, esperando o pessoal entrar com calma. Boa noite para todo mundo. Quarta-feira aí, mais um dia de frio. E é isso aí, vamos ter mais uma conversa aí. Fico sempre empolgado, fico um pouco nervoso aqui, mas vai dar tudo certo. E é isso aí, vamos lá. Quando vocês começarem a me escutar bem, por favor, comecem a falar de onde vocês são, de onde vocês estão falando. A professora Ana Maria entrou aí. Ana Maria? Alô, alô. Boa noite, Ivonete. Olá, professora. Você está ao vivo? Tá me escutando bem? Meliana, Josi, Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Meliana, Jéssica, Amanda de Maringá, Paraná. Boa noite, pessoal. Peguem sua água aí, sua cerveja para tomar e assistir essa incrível aula da professora Ana Maria. Fala, Isadora, tudo bom? Boa noite. Meliana é de BH, Rodrigo é de Juiz de Fora. Rafael, boa noite, mestre. Ana e Rafa, São Paulo. Tá? Ana Maria tá lá fazendo linguagem de surdos e mudos, mas vai dar certo. Algo está acontecendo, mas a gente vai. Lorena, de Governador Valadares, terra da família do meu amigo Luiz Escola. Boa noite. Elisa, de Caçapava. Rayane. Ana Maria, você está falando? Eu não estou escutando. O pessoal tá me escutando bem? Um beijo, pessoal do Vale do Paraíba. Eu morei em Caçapava. Ana Maria, agora eu tô te escutando. Que alegria. Natural de Jacareí, pessoal do Vale do Paraíba. Oi, 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 oi. E aí, dona Ana, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo bom, boa noite. Tá frio em Ribeirão? Aqui nunca é frio, né? Tem que tirar meu óculos anti-reflexo. Ótimo. Agora a Isadora está escutando os dois, maravilha. Iven de Araras, Graciele, Graciete do Vale, Camila do Vale também, bastante gente. A gente já tem 76 pessoas aí. Dá um tempinho, fazer aquela introdução, deixar o pessoal entrar, né? Cada um ir no banheiro antes aí, porque senão sair do meio da aula, a professora dá bronca, né? Eu dou bronca, você sabe, né? Tua cara, dona Ana. Cada um tá Professora indo Fulco. Professora Ana. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje eu vou chamar de professora Ana. Deixa eu me ajeitar, que eu tô desde as 8 da manhã aqui na faculdade, né? Você tá na faculdade ainda, professora? Eu tô, porque aqui a conexão é melhor, né, Fulco? Queria garantir. Boa. Sempre é importante. Bom, vamos começar devagarzinho, Ana. Vou dar uma introdução do processo, e aí depois você se apresenta. A gente vai vendo o pessoal falando aqui, tem o pessoal de Salvador, da Bahia, Barueri, então bastante gente de bastante lugares diferentes aí. Gosto porque quando a gente vê aquele grupo do Fisiortopedia, a gente vê um monte de DDD que eu não faço ideia de onde que é, né? Então a gente fica feliz em ver essa diversidade aí de pessoas. Ó, a Isadora confirmou aqui, ó. Pitirana dá bronca mesmo, sem dó. A minha fama não é das melhores. Eu só fiz seus cursos de extensão de final de semana, acredito que você seja mais boazinha nessas épocas. Tá com frio? Tô, Carla, tô com frio aqui, eu sempre tô de cachecol, essa aqui é uma marca registrada ali, mesmo quando tá calor eu tô de cachecol também. É só pra fazer um charme. Então vamos lá, vamos introduzir um pouquinho, explicar um pouquinho o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai conversar, né? Então, já deu aí... Não, um minuto é sacanagem, né, Ana? Professor, É pouco. É que eu tenho bastante coisa pra falar, mas... Ó, o Douglas tá de Boston, Ana. Tem pessoas Olha! Gosto muito de Boston.
Rodrigo de Ribeirão Preto, presente. Deve ser algum aluno teu aí, hein, Ana? Será? Pode ser, né? Ribeirão Preto, né? Tudo mais. Rodrigo tem bastante aqui. Difícil, né? Rodrigo, se identifique, principalmente se você for aluno da Ana Maria, e principalmente se você já tomou uma bronca da Ana Maria. Certeza. Se foi aluno, automaticamente já teve uma bronquinha aí, né? Daniela de Belo Horizonte, boa noite. Roberta de Rio de Janeiro, tá dirigindo, otimizando o trânsito. Roberta, cuidado, sem coisas arriscadas. Será que é a Roberta, aluna de Ney? Pode ser que seja. Darliane, de Ceará, Gabriela, Rio Grande do Sul. A gente fica tentando adivinhar quem é, né? A pessoa que eu coloco um nome aqui, eu fico curioso. Quero conversar com a pessoa. Ó, tem um Mauro de Rosário, Argentina. Caramba, está internacional. É a terra da minha avó. Minha avó nasceu em Rosário. Olha, que legal. Ótimo. O Kellerman, do grupo. Tudo bom, Kellerman? Cleiton, Jaqueline de São Bernardo. Jaqueline do Instituto Fisiológico. Legal, foi no Floripen e tudo mais. Vi que você apresentou um trabalho lá com a gente, lá falando do congresso. Agradeço, Jaqueline. Daiane de Londrina. Bruna, boa noite, de São Paulo. Tudo certo? Então é isso, a gente tem 114 pessoas, já estamos dando esses 3 minutinhos de lambuja aí. Eu vou começar falando algumas coisinhas enquanto as pessoas vão entrando aí, tá, Ana? Então, vamos lá. Então, só para vocês entenderem bem, eu não sei quem que é novo aqui, quem não é, quem conhece o programa. Então, vocês estão fazendo parte de um webinar, uma sequência de webinários, provavelmente essa sequência vai se tornar semanal. Então, a ideia é trazer conhecimento, é trazer prática baseada em evidência, trazer atualização para as pessoas, né? Porque uma das coisas que a professora Ana deve concordar comigo em relação à dificuldade de atualizar hoje, né? E existe um processo de dificuldade diferente de antigamente, que não é pelo processo de faltar, é pelo excesso, né? Então, assim, a quantidade de coisas para ser consumida, de lives que a gente tem, de conteúdo, é uma questão bem importante, porque hoje a gente tem curso de tudo, todo final de semana tem 2, 3, 4, 5, a gente tem que escolher, aí começa a ver valor, e aí eu sempre gosto de perguntar aqui pro pessoal qual que é a forma que vocês gostam de se atualizar, né? Se vocês fazem uma especialização, uma pós, curso de extensão, se é através de artigo. Então, vai colocando aí nos comentários, gente, que aí a gente naturalmente vai vendo a forma que vocês gostam de se atualizar, para a gente também conversar sobre, né? E aí uma das coisas importantes, até joga a pergunta um pouco para a professora Ana, como que escolhe um curso, professora? A gente vai pelo professor, vai pela técnica, vai pelo valor, instituição, como que você escolhe? Então, Fulco, assim, eu acho que hoje, diante de tantas ofertas, a gente tem que escolher um curso que dá para a gente uma opção de andar com as próprias pernas depois, né? Então, por exemplo, assim, quando você tem um curso que te ensina a ler artigo, a entender estatística, que te ensina a raciocinar clinicamente, né? Eu imagino que esse curso te dá mais potencial, porque as aulas, eu acredito que a gente vai ter esse trabalho no futuro próximo, deverão ser atualizadas de tempo em tempo. Mas a questão do raciocínio clínico, da liberdade de você catar um artigo, ler e trabalhar isso, e a gente sabe que hoje isso está se tornando mais difundido na graduação, mas a maior parte de nós formou sem isso, né? Sim, com certeza. E é um processo interessante porque tem uma questão de segurança, né? Eu, como fisioterapeuta, tem todo esse processo de o que me deixa seguro quando eu falo assim, eu vou atender meu paciente e não importa o que aparecer naquela porta, eu vou ter essa segurança de atender ele, né? Então, tem esse processo de eu preciso de uma segurança e para isso provavelmente eu vou me embasar em artigos e afins. E nesse processo de como estudar, é isso que você falou. A gente precisa estar constantemente sendo renovadas as informações, atualização, e a gente conseguir fazer uma escolha mais certeira, né? Então, na gama que a gente tem hoje, nesse processo de... Pode falar. Não, é que eu ia dar o exemplo, né? Ontem eu estava montando o webinário... Ontem não. Eu estava com o webinário pronto, e aí ontem saiu um artigo, uma revisão sistemática de cinese.
E aí todo mundo me mandou, umas 500 pessoas me mandaram. E eu tive que sentar e ler, ter a autonomia de ler rápido, de entender rápido para pôr na aula hoje. Eu vou falar que eu já fiz a mesma coisa quando saiu aquele exercício, aquele artigo de exercícios gerais versus específicos, provavelmente a gente vai conversar um pouquinho. Eu também estava no Twitter, aquilo apareceu à noite, eu até printei a tela para colocar, falar assim, ó, gente, saiu isso meia-noite de ontem e estou colocando na aula agora de manhã, né? Porque é isso, é 7, 8, tem que ler o artigo, entre aspas, rápido, né? Para conseguir acompanhar tanta mudança, né? E essa mudança, ela tem a ver com autonomia. Se eu não tenho essa autonomia de ler um artigo, analisar se ele é bom ou não é, ele naturalmente a gente vai ficar para trás, né? Então, isso é uma das coisas que a gente está tentando desenvolver com essa... Sim, todo mundo está cobrando a gente saber no dia seguinte. Desculpa. É verdade, não pode estar atrasado, principalmente você, né, dona? Então, a gente precisa estar nesse processo, né? Então, a ideia do webinário é tentar mostrar em diversas formas, com diversas temáticas, a mudança que a gente está conversando, né? Dessa independência, da gente não depender de opinião de um guru, da opinião de um especialista, da opinião de alguém específico em relação a esse processo, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, tá? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Fukuzawa, né? Eu sou fisioterapeuta de background, sou especialista pela Santa Casa, fiz meu mestrado na Unicid com o professor Alexandre Dias Lopes, professor sensacional. Hoje eu faço parte do grupo do Painstorm, né, que muitos de vocês conhecem. Faço parte do grupo de pesquisa da Santa Casa, que é o Pain Cognition Sport Science, e sou coordenador científico da equipe GERP e facilitador desse incrível programa, né? Na parte clínica, eu já rodei um pouquinho mais na questão da clínica, né? Eu tenho uma clínica aqui com o meu amigo Caio, que também é professor do programa. Já trabalhei com seleção de futebol feminino, trabalho muito com dança hoje. Hoje, com o nosso amigo Elinho Troca, que está aqui assistindo a gente tem um programa de atenção ao artista, então a gente está tentando desenvolver um programa novo. Então a gente está brincando em todas as áreas, tá? E aí, para quem não conhece o que é fisiortopedia, né? Boa, Ana, vai conversando com as pessoas, eu vou explicando aqui, estou achando ótimo isso. Então, para quem não conhece ainda o fisiortopedia, tá? Essa sequência de webinários é uma parte do programa, mas o que a gente tem de mais interessante, a gente acredita, é esse programa totalmente online, 100% online, que é um programa de aprimoramento, certo? Então, nesse processo de aprimorar, né, que a gente está falando de atualização e afins, a gente tem muito bem a dificuldade que todo mundo vai ter de lidar com o tempo, né? Gerenciar o tempo, saber escolher certinho o que ler, o que não ler, em quem confiar, né? Então, por isso a gente criou esse programa de aperfeiçoamento online, que ele tem essa proposta de aula de 15 a 30 minutos, onde naturalmente fica fácil de você falar assim, estou esperando o paciente, e aqueles 15 minutinhos que o paciente se atrasa, hoje meu paciente atrasou meia hora, poderia ter assistido uma aula, né? Então, a gente reuniu, né, professores que eu considero totalmente excelentes na área que estão trabalhando e afins. Então, dentro disso, a gente quer estimular o raciocínio clínico e a autonomia do fisioterapeuta, né? Então, nesse processo que a gente quer de trazer a nossa profissão para o próximo passo e a gente ganhar essa autonomia, a gente acredita muito que esse raciocínio clínico é o grande diferencial, né? Para a gente não ter que se submeter a condutas médicas, não se submeter ao que os outros estão falando, e você ter essa confiança dentro desse processo, né? Então, dentro disso, a gente está tentando e elaborando todos esses formatos de entrega de produto, de como poder estudar. Então, o curso tem material suplementar, então a gente está conseguindo... Cara, a gente olha para esse programa, e toda vez escorre uma lágrima aqui, porque é muito conteúdo bom nesse processo de reunir muita gente boa, né? Então, a gente quer que vocês consigam ser mais produtivos, né? Então, é muito legal, porque vira e mexe eu vejo o pessoal postando que estão usando para grupo de estudo, então o pessoal está se reunindo para poder estudar e usa o material, né? Então, nessa parte é específico, né? E aqui a gente trouxe hoje um tema, né, que tem a ver com a distância escapular, que tem a ver com o ombro, que eu sei que tem a ver com a história da Ana Maria de forma imensa, né? Peguei uma fama, hein?
E aí tem esse processo muito porque o programa em si, ele é legal porque ele é um reflexo do que eu tentei fazer na minha carreira, que é tentar estudar um pouco de tudo, né? Eu nunca consegui especificar e falar assim, nossa, vou ser o cara que estuda aquilo, ou isso, não sei o quê, né? Mas hoje eu tô vendo que isso me serviu para criar esse programa e ter um olhar sobre cada temática e tudo mais, e ao mesmo tempo escolher pessoas de excelência, assim, que é o caso da Ana, né? Então, assim, a Ana Maria, professora da USP de Ribeirão, daqui a pouco ela vai se apresentar, e aí vocês vão entender um pouquinho mais. Então, o tema de cinese escapular, ele é um tema que, particularmente, quando eu comecei a estudar, Ana, ele me parecia um assunto meio batido, no sentido de a gente sabe que tem que trabalhar de cinese escapular, é desse jeito, eu tenho um foco, eu vou olhar para ele e eu vou fazer aquela correção, que é o que a gente vai tentar entender se ele é realmente um grande segredo ou se não, né? Então, a gente tem que entender um pouco desse processo. É legal porque vocês vão ver que a Ana vai falar bastante desse processo histórico do timeline, né? De como que foi, né, essa história da cinese escapular e aonde que ela chegou, por que que ela chegou nesse formato, né? Então, é legal a gente pensar nisso, tá? Ana, me fala um pouquinho de como que você começou a estudar um pouco a cinese escapular antes de entrar na aula propriamente dito, tá? Tá. Então, assim, o meu projeto de de mestrado já era com eletromiografia no ombro. Certo. E depois disso eu trabalhei em coisas de eletromiografia de cadeia aberta e fechada. E por fim, estudei aquela coisa dos exercícios específicos, né? Que teve uma época que a gente fazia isso muito. Vamos ver que exercício ativa, que porção de que músculo. Eu participei dessa era. E aí, junto com esse movimento de estudo a respeito de estabilização da coluna, estabilização do quadril para dor no joelho, não sei o que, isso veio também para o ombro. E aí chegou na cinese escapular a estabilização da escápula. E aí o laboratório estava aqui, eu já estava trabalhando na USP, então comecei a estudar também. Maravilha, maravilha. E isso é muito legal porque, entre aspas, o tema chegou para você, né, Ana? Você não foi tanto atrás dele. Como pesquisadora, né, a gente vai muito na tendência, né, Fulco? Sim, com certeza. E aí tem o processo de como que a gente se envolve com a temática, porque, querendo ou não tinha como você estudar ombro e não ser uma especialista do assunto da cinese escapular e falar de escápula e todo esse ritmo, né? Então, dentro desse processo, acho que é interessante. O que a Ana vai trazer para a gente tem muito a ver com esse processo de o que ela realmente faz como ciência e como que ela traz diretamente para essa prática, para essa interpretação clínica, né? Eu acho que talvez o grande diferencial da minha geração tem a ver com esse processo de como que a gente faz essa transferência, porque é difícil, né? Tava muito afastado, a minha geração é um pouco daquela que faz um pouco das duas coisas, e a gente tem pessoas como a Ana que conseguem fazer com grande maestria esse processo em relação às pesquisas delas, e vocês vão ver direitinho como que isso está acontecendo, né? Então, para fazer essa diferença dentro desse processo, a Ana vai começar a aula dela. Eu vou querer que você introduza um pouco sobre a sua carreira, mas seja breve, porque a gente tem, entre aspas, pouco tempo. Brincadeira. Eu quero falar de outras coisas. Ótimo. Então, a minha carreira está no lá. Vai lá, passa lá que está lá. E são páginas e páginas, e aí vocês vão ficar olhando lá por horas, né? Então, dentro desse processo do que é o fisiortopedia e essa questão de trazer o raciocínio clínico para o clínico, vocês vão olhar e vão ver que é essa cara que a gente quer dar, esse grau de maturidade, e a Ana vai mostrar um pouquinho para vocês sobre como que isso acontece no programa, e aqui é para dar um gostinho para vocês também do que está acontecendo aqui nesse movimento que é a fisiortopedia, tá? Vamos lá, Ana? Lembrando que essa aula não está no programa, tá, gente? Essa aqui é um brinde mesmo, é um plano. Posso apertar aqui a aula? Pode, por favor. Então vamos ver se eu acerto o negócio aqui. Maravilha. O Hélio tá cheio de corações aqui. O Hélio é um cara apaixonado, né? Uma hora pra carreira. Boa, Hélio. Todo mundo consegue ver os slides? Start, tem que apertar o Start. Gente, boa. Eu sou uma senhora, não esquece disso.
Eu só pareço blogueira, eu ainda sou uma senhora. Melhor que muitos. Então, tá. Então, assim, eu acho que várias pessoas já me ouviram comentar a respeito de cinese escapular, principalmente porque logo que essa onda, né, de pesquisa, de técnicas visando a escápula começou, eu sempre fui uma crítica a respeito disso, porque eu não me convencia de que isso podia ser um fator causal importante para dor no ombro. Então, vocês me perdoem, eu realmente tenho algum viés nesse sentido de desconfiar um pouco a respeito do papel da discinese escapular na dor no ombro, mas vocês vão ver que não é só uma desconfiança sem fundamento e é um pouco disso que eu quero falar hoje, porque eu vejo muita gente, né, pensando em tratar discinese e tantas outras coisas, e eu fico... Eu quero botar isso num contexto bem clínico e real, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de tempo, né? Em 1991, o Kibler escreve um artigo no qual ele propõe, né, o teste o teste lateral, o slide test, que era um teste estático para testar a inflexibilidade e desequilíbrio de tecidos musculares que estavam relacionados à escápula. Então, ele começa essa coisa de tentar entender a escápula como link, né, entre a função da glenohumeral e o tórax, como uma articulação que poderia causar sintomas no ombro. Esse artigo inicial do Kibler, depois eles propõem um outro teste, esse outro pesquisador, que é já um teste dinâmico, que é um teste que a gente conhece muito e usa muito ainda hoje, né? Que é o 4 tipos. Eu vou falar depois dele com calma. Mas nesse teste ele começa a definir o que seria discinese. Então, segundo os autores, discinese é essa projeção de borda medial ou ângulo inferior, ou ainda um deslizamento superior, inferior exagerado, né? Antecipado ou fora de padrão, enquanto as pessoas estão movimentando os braços em elevação e abaixamento. Então, é observada pela vista posterior e esse exame é um exame visual, tá? Para vocês terem uma ideia, essa época é aquela época que está todo mundo falando muito de estabilização de core, de controle motor, do ponto de vista... Os músculos mais profundos estabilizam, os músculos ligados ao tronco estabilizam as funções para os membros inferior e superior e o quadril, e até, né, a gente sabe disso, as extremidades em termos de... Muita gente associou problemas de região proximal com túnel do carpo, com pé pronado, enfim. A gente está falando desse período da história da literatura. E aí... é reunido um grupo de experts em estudo do ombro, que se chama, então, cúpula, né? E eles fazem uma cúpula, um consenso a respeito de discinese. Então, esse artigo é de 2013, ele está disponível, é fácil de encontrar e ler. E aí, isso que é mais curioso, já nesse artigo de 2013, a cúpula já admite que não existia uma relação causal, ou seja... O fato da gente ter quantidades de pessoas que têm discinese em grupos com dor iguais à quantidade de discinese de pessoas em grupos sem dor, já indicava que discinese não era causal. E o consenso já fala o seguinte, olha, gente, vamos tratar na presença de sintoma. Isso já está no consenso, tá? E engraçado porque isso é 2013 e depois disso se vendeu um monte de curso de discinese escapular como forma de correção de discinese escapular como forma de tratamento e inclusive de prevenção. Até o tratamento eu não tenho nenhum problema com isso não. Uhum. Mas enfim, partindo desse artigo, né, do Kibler, quando eles, então, fazem essa definição de discinese, o que acontece é que todo mundo que trabalha com cinemática 3D e 2D começa a se movimentar para fazer diferentes trabalhos que tentem mostrar que a posição da escápula, ou o movimento da escápula, ele estava alterado nos grupos que tinham dor ou não tinham dor. Porque a gente imaginava que isso era o padrão ouro, né?
A observação, olhar só a escápula não podia ser tão acurado do que fazer um teste 3D, por exemplo. E aí vocês têm nessa linha de tempo, que eu tenho que agradecer a Denise, esse slide é da defesa de doutorado dela, né? Ela que organizou essa linha do tempo. Vocês têm essa linha do tempo, vendo inclusive trabalhos de validação das medidas de discinese, ou seja, as medidas que a gente tem são relativamente boas, elas têm bastante erro para alguns movimentos que são mais variáveis, o erro é maior, mas principalmente rotação superior e tilt anterior e posterior, as medidas não são ruins. E o que vocês vão reparar é que a gente tem, eu não sei se vocês estão vendo eu apontar, mas, por exemplo, o artigo do Loren e Cook, que está bem nos anos 2000, vocês veem aqui, né, pessoas com mais rotação superior. Se vocês descerem para o quadradinho azul aqui do McClure, pessoas com menos rotação superior, certo? Ou seja, mesmo nos trabalhos 3D, a gente ainda tinha uma inconsistência. Toda vez que isso acontece na literatura, as pessoas se reúnem e falam assim, vamos fazer uma revisão sistemática, que tem um monte de serviço, tem um monte de trabalho, vamos ver como é que isso aconteceu na literatura. E revisões sistemáticas só de posição e orientação da escápula, a gente tem hoje 4, tá? A maior delas é a última, que saiu ontem, mas essa de 2013 também é interessante, né? Porque ela reuniu vários trabalhos de cinemática com inclinômetro, 2D, 3D, tudo que tinha na literatura, imagem de raio-x, e não encontrou evidências. A única revisão que tem assim, uma evidência mais concreta de alteração da posição da escápula é essa de 2018, que não é uma revisão sistemática, é uma revisão narrativa. E aí, quem conhece metodologia sabe que uma revisão narrativa é selecionada de acordo com a preferência dos autores. E aí, os autores podem propositadamente selecionar os artigos que vão na direção daquilo que eles acreditam e querem falar. Como eu estou fazendo nessa aula, eu escolhi os artigos, certo? Não é uma aula de revisão sistemática necessariamente, mas estou mostrando para vocês o que eu encontrei nesses temas. O artigo que a gente está falando que saiu ontem é esse daqui, é uma revisão de 20 estudos de cinemática 2 e 3D, e eu quero chamar a atenção para vocês, né? Eu fiz isso aqui ontem na mão, porque eu queria destacar para vocês o número de bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas indicam quantidade de viés no estudo, dessas diferentes categorias. E o que eu quero dizer para vocês os próprios autores concluem isso, né? Desses 20 estudos, 5 de 3D mostram, né, que quem tem cis tem uma posição de escápula alterada. E 8 estudos dos de 2D mostram que elas estão alteradas em quem tem síndrome do impacto, e isso é diferente de quem é assintomático. Só que a quantidade de viés que tem nesses estudos faz com que a diferença entre os grupos fique muito grande. Então, esse é outro detalhe de literatura, né? Quando a gente vê um resultado num estudo que tem pouco controle de viés, assim, grande, a gente fica meio na dúvida, porque a gente sabe que quanto mais controla a qualidade do estudo, acaba que as diferenças entre os grupos são menores, e isso é natural. Então, porque a gente tem que contar com fatores como evolução natural da doença, variabilidade entre as pessoas. Então, quanto mais controle o estudo tem, menor são as diferenças, e quando elas aparecem em estudos bem controlados, elas são confiáveis. Então, esse estudo mostra, né, com 20 estudos, que embora na literatura exista essa tendência de que ter discinese muda a posição da escápula, a gente precisa ainda de trabalhos de boa qualidade. E eu, como pesquisadora, só posso dizer para vocês que eu estou fazendo a minha parte, né? Então, esse é o trabalho de doutorado da Denise. Ele é um trabalho que foi feito com 100 voluntários, né? É um trabalho que inclui grupos com e sem discinese, com e sem dor, no qual a gente estava tentando entender se ter dor ou ter discinese influencia mais ou menos nos padrões de movimento. E a gente queria entender isso do ponto de vista da variabilidade do movimento, porque a gente considera esse tipo de coisa aí dentro dos sistemas dinâmicos, né? O Rafael fez um webinário ótimo a respeito disso, eu recomendo para quem nunca ouviu falar.
E aí a Denise encontrou diferenças que elas são assim, dependendo do movimento e da direção do movimento, elas mudam. Então, na elevação, ter discinese, né, mesmo sendo assintomático, revelou um padrão de movimento progressivo de inclinação anterior da escápula, ao longo da fase de elevação, então, quando ela comparou com os grupos sem discinese. E quando a gente olhou isso na fase de abaixamento, ou seja, na fase excêntrica, que normalmente é o que os clínicos usam, que a gente gosta de olhar, né, por causa da exigência muscular, a influência da dor foi mais importante para a gente diferenciar esses grupos. Outra coisa que a gente está fazendo aqui, ou tentou fazer aqui, foi ver se, ao fazer um feedback imediato de posição, a gente conseguia mudar a posição da escápula de pessoas sintomáticas, né? Porque tem trabalhos na literatura anteriores, mas são assintomáticos. Esse é um trabalho de sintomáticos. E quando a gente usa o biofeedback de posição, né, para movimentos rotacionais da escápula, a gente tem tamanhos de efeito pequenos, né? E esse tamanho de efeito, quando tem diferença, o tamanho de efeito é pequeno. Então, quanto que custa de nós, como clínicos, ficar lá presente com o paciente, fazendo um feedback tátil ou mesmo verbal, para conseguir efeitos que são pouco prováveis de acordo com as análises estatísticas? Essa é uma pergunta. Enfim, outra coisa que a gente estudou, que se estudou muito a respeito de discinese, é se ela teria relação com a ativação muscular, né? Então, pode ser que, mais do que a posição, a forma com que os músculos se ativam durante o movimento é diferente. E aí a gente tem uma revisão sistemática de 9 estudos com síndrome do impacto, que conclui, né, que fibras superiores do trapézio estão mais ativas e o serrátil anterior e as fibras inferiores do trapézio estão menos ativas. E isso justifica para nós uma série de exercícios específicos que a gente faz e aplica na clínica. Eu tenho só uma ressalva, né? A gente tem que lembrar que a articulação escápulo-torácica não é uma articulação verdadeira, ela é uma articulação anatômica e ela não obedece, né, então, às características de alavanca. E se as relações de comprimento-tensão já são diferentes para essa articulação, as relações MG-força também são diferentes. Então, dizer que um trapézio está mais ativado não significa necessariamente que ele está hiperativo a ponto de contrair e suspender a escápula. A gente tem outros músculos com áreas de secção transversa diferentes, com braços de força diferentes agindo sobre a escápula, e pode ser que um trapézio mais ativo esteja ajustado a essa necessidade de força, que é uma coisa que a MG não vê, tá? E outra coisa também que eu quero destacar, e eu fiquei muito conhecida outro dia, porque eu chamei a atenção de um aluno meu na live dele, né, reclamando que ele não tinha publicado os dados. Eu vou fazer isso de novo, quero que conte dos autos. A gente sabe também, a gente sabe também que a presença da dor muda esses resultados. Então, o trabalho que vocês estão vendo em azul em cima está publicado, é da Andy, uma colombiana que fez mestrado aqui no nosso laboratório. E o que a gente fazia era, se eu der estímulo de contração abdominal voluntária, eu aumento a ativação da musculatura periescapular, porque muitas vezes a gente quer fazer isso, quer aumentar a contração. O trabalho da Andy deu, mas ela avaliou pessoas sem dor. Quando a gente pegou um grupo de dor unilateral, que é o mestrado do Ramon, que vocês têm ouvido falar bastante também, né? Quando a gente pegou esse grupo que tinha dor unilateral, do lado sem dor, a gente promove o aumento da atividade periescapular com a contração consciente da musculatura abdominal. Mas do lado com dor, não. E aí eu vou te perguntar como clínico, vale a pena fazer contração abdominal junto, quando a pessoa nem sabe direito onde é que é o ombro, cadê a escápula, na fase em que ele tem mais dor? E depois, quando a dor for indo embora, esse drive motor vai se restabelecer? A gente não sabe, tá? Então, tem mais coisa aí para isso. Um comentário, Ana? Eu acho que é muito interessante deixar claro para a galera que reparem em todos esses detalhes que a Ana está falando, que está muito relacionado à parte de mecanismos e entendimento
sobre o comportamento da dor no ombro e o ombro em si, né? A cinemática, a artrocinemática em si, né? Então, eu queria até deixar que você comentasse um pouquinho, Ana, dessa diferença do que vocês estão estudando em relação a mecanismos de entendimento e realmente quando você pensa, fala assim, na clínica, como que a gente transfere isso diretamente? Como que faz esse link com esse processo? Vou falar. Prometo. Eu tô chegando lá. É porque eu quero falar do tratamento de uma forma bem objetiva mesmo, porque eu estou mostrando essa revisão da literatura com algumas coisas que chamam a atenção da gente para a gente, será que precisa se preocupar deste tanto? E como fazer isso, né? Vou falar assim. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que comentar, Foucault, a respeito de prática clínica é: você avalia direito a discinese da escápula? Né? Então, esse é o primeiro ponto, porque eu fico um pouco agoniada de ver pessoas tratando coisas que não existem, ou vendo coisa onde não existe. Então, a gente tem confirmado e recomendado pelo consenso o teste, né, do sim e não. O teste do sim e não é baseado no 4 tipos, então você observa se a borda, se o ângulo inferior, a borda medial ou se a escápula suspendeu, e tudo isso é sim, tá? E se você parece para você que é natural, que é normal, é não. Mas a gente tem também uma classificação de severidade, que é do McClure, que eu gosto, porque tem horas que a gente vê uma discinese, mas ela é muito sutil, né? E se tá numa pessoa que não tem sintoma, eu me pergunto, tem que mexer nesse negócio? Pode deixar quieto? Vamos fazer um exercício global, em vez de focar numa musculatura específica? Então, primeiro é isso. Você sabe avaliar? Porque o que a gente sabe é que muita gente usa, por exemplo, o teste de assistência. O teste de assistência, ele indica, né, a tal da discinese proximal. Então, se você ajuda a escápula a rodar superior, melhora o sintoma, alivia o sintoma. E aí, tem 2 pontos interessantes a serem perguntados para os clínicos. Primeiro, os estudos de posição não são conclusivos a respeito da questão da rotação superior, mas o teste de assistência é só para assistir rotação, né? A gente dá uma empurradinha no ângulo, mas não, né? A gente sabe que tem que ter muita boa vontade para imaginar que você está mesmo conseguindo acoplar, principalmente dos meus pacientes que são obesos, tá? Estou falando dos pacientes do arco. Outra coisa é que esse teste, quando submetido aos padrões de exigência de qualidade para teste clínico, ele não passa, tá? Então, uma coisa é você me dizer que fazendo uma manobra mecânica que é contrária ao teste de Neer, ou contrária ao teste de Hawkins, Kennedy, você tem um alívio de sintoma. Isso para mim parece óbvio, tá? E outra coisa é dizer que isso é discinese. Certo? Certo. Bem, outra coisa que eu quero recomendar é: vamos começar a avaliar esse negócio direito, gente, por favor. Esse é o artigo da Denise, a gente fez um esforço danado para melhorar a qualidade da avaliação da discinese por observação, e aí eu quero que vocês, não precisa ler o artigo inteiro, tá? Vocês podem entrar lá no YouTube do Grupo do Ombro, tem um vídeo que é o resumo do artigo. Mas, basicamente, o que a gente tem que fazer para melhorar a qualidade da nossa avaliação? Treinar o olhar, ter critérios definidos do que é discinese e do que não é discinese, fazer isso com uma carga na mão, repetir pelo menos 10 vezes, fazer o movimento em flexão, que é quando a escápula fica numa posição mais para a borda, né, do tórax e a gente consegue ver melhor, e observar de tantas posições quanto possível, tá? Basicamente é isso. Quem quiser pegar os detalhes da avaliação, tá nesse vídeo lá no Grupo do Ombro no YouTube, ok? E sempre que possível, na sua clínica, de preferência, a pessoa que vai fazer a avaliação de discinese não saber exatamente o quadro clínico do paciente. A gente sabe que é muito difícil, né? A pessoa tá lá, você já imagina que ela tá com dor. Mas se você trabalha, por exemplo, numa coisa que é meio academia, meio clínica,
Se você tiver a possibilidade de dar para um colega ver, é melhor. Porque esse estudo, né, do Plummer de 2017, ele mostra que quando você sabe que a pessoa tem discinese, você aumenta a sua taxa de diagnósticos. Ou seja, quando você sabe que a pessoa tem dor, você aumenta a sua taxa de diagnósticos. Você fala mais vezes que a pessoa tem discinese, quando não necessariamente tem para outra pessoa que não sabe que ela tem discinese, que ela tem dor, perdão. E aí a efetividade do tratamento focado, que essa é outra coisa também, né? Que a gente está falando de tratamento, Fulco. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Perguntando em relação a literalmente dentro do laboratório, do ambulatório que você trabalha, depois desse trabalho da Denise, dessa melhoria da avaliação em si, o que vocês mudaram dentro da rotina de vocês? A gente não consegue fazer avaliação blindada, certo? Porque na nossa clínica só recebe quem tem diagnóstico mesmo, não tem porta aberta. O que a gente mudou? A gente foca a avaliação na flexão, sempre com carga, mais vezes, sempre que o paciente consegue, né? Porque às vezes tem paciente que está com muita dor e não consegue fazer o teste. E observa várias vezes. E se ficar com dúvida, até os meninos da graduação que são mais jovens, né? Eles chegam a repetir em outro dia o teste. Se ficar com muita dúvida, faz de novo. E essa filmagem, vocês costumam filmar? Vocês costumam usar algum recurso específico? Não. A gente filma para fins didáticos, né? Eu não quis pôr filme na aula porque fiquei com medo. Certo. Mas a gente tem para fins didáticos. Para avaliação e registro, não. Certo? Agora, veja, Fulco, uma coisa que é muito importante, né? Principalmente no diagnóstico de 4 tipos. Se você tem uma projeção de ângulo inferior, é muito provável que você tenha fraqueza de serrátil. Então, a gente usa essa observação com teste de função manual para definir se a pessoa tem uma fraqueza de serrátil. E aí, especificamente, inclui um fortalecimento para o serrátil no começo do tratamento. Que depois, mais para frente, pode virar algo global. Entendeu? Então, assim, a gente usa a informação da observação como a gente faz para a postura. Você olha a postura da pessoa e faz inferências a respeito de força de flexibilidade. Vai lá e testa especificamente e decide o tratamento. Certo? Então, é mais uma observação visual que a gente usa. Só que a dinâmica não é estática, né? Não, lógico, maravilha. E aí a gente usa isso de forma geral. É assim que a gente avalia. E eu não vou mentir, a gente faz o teste de assistência também, lógico. Certo? A gente faz. De assistência e recolocação e fica tudo marcado na ficha. Eu tenho tudo. Um dia eu vou usar esses dados todos. Sei que você vai usar. Não tenho dúvida. Bem, enfim, aí o que eu ia falar, né? Gente, agora. Então tá. Vamos dizer que o mecanismo, o sintoma, a clínica, se sobrepõe ao mecanismo. Né? É para ser assim, certo? Não importa o mecanismo, se a gente consegue tratar, aquilo é indicado. Tá bom? Ótimo. Então vamos dizer que o problema não é ativação muscular, que o problema não é a posição da escápula, mas se eu trabalhar a musculatura periescapular, eu consigo um efeito de tratamento maior para esses pacientes. Né? E se isso acontecesse, aí não adiantava nada vir aqui falar de mecanismo ou de avaliação, era para avaliar e tratar e acabou. O que acontece é que a gente, de novo, já tem alguns trabalhos de revisão sistemática na literatura em que a gente observa o seguinte. Por exemplo, esse daqui, né? É um trabalho de 2017, ele fala o seguinte, tem uma moderada evidência de que a abordagem focada na escápula é efetiva para aumentar a força muscular em pacientes com síndrome do impacto. Aí você fala assim, oba, beleza! Só que eu te pergunto, o seu paciente chega na clínica para você e fala assim, tô com uma fraqueza aqui no serrátil anterior? É um desfecho substituto. E se você não sabe o que é desfecho substituto, você lê isso, vai para a clínica feliz. Você, não, deixa eu dar aqui um exercíciozinho periescapular para esse paciente.
Por que é um desfecho substituto? Você faz um exercício focado num grupo muscular. Se esse negócio não ganhou força, inclusive o trabalho morreu. Acabou. Sim. Certo? Então, assim, o que eu quero saber é dor e função. E para dor e função não tem diferença, tá? Nesse primeiro trabalho. Um trabalho mais recente, que juntou mais um tanto de coisa da literatura e que, de novo, né, vocês podem ver pelas bolinhas vermelhas e amarelas, o risco de viés é de incerto a alto. O que a gente tem? A gente tem assim, ó, fazer exercícios focados na escápula aumentam a função percebida do paciente logo após o tratamento e aumenta num valor que é maior que a mínima mudança clinicamente importante, tá? E, de novo, se você não sabe o que é mínima mudança clinicamente importante, eu te digo, é aquilo que o paciente percebe como ganho real, tá? Então, legal, você faz o tratamento e imediatamente a pessoa está melhor de função percebida. Ela melhora na intensidade de dor também, mas se vocês observarem o primeiro gráfico aqui de cima do Forest Plot, vocês vão ver que o diamante está a favor do tratamento focado na escápula, mas antes de 2 pontos da escala visual numérica. Portanto, a diferença que ele causa não é maior do que a mínima mudança importante para a dor. Tá? Perfeito. E, por fim, que aumenta a amplitude de movimento, mas essa amplitude de movimento nos estudos foi medida com o goniômetro, o erro dela é 21 graus, tá? E não é, de novo, maior do que o erro da medida. Certo. Minha pergunta para você, vale a pena fazer tratamento focado na escápula? Se você estiver pensando em função autorrelatada imediatamente após o tratamento, sim. Esse estudo avalia também 4 semanas depois e todos esses benefícios se foram, tá? Uma coisa que é interessante que eu acho que gosto de levantar é assim, esse processo da discinese escapular, ela por muito tempo foi esse grande foco, né? Mas ao mesmo tempo ele era o foco do tratamento, mas nunca um parâmetro para dar alta para o paciente. Então, você nunca esperou e falou assim, nossa, eu vou te dar alta quando essa escápula funcionar desse jeito. Né? Então, assim, eu lembro que quando eu tinha esse foco muito específico, né, eu acabava não olhando para isso para dar alta. Literalmente, a partir do momento que ele falou, tá sem dor, tá com a função retornou, tudo mais, tá fazendo as atividades, naturalmente você dá alta para o paciente, né? Então tem esse poder de falar assim, não, continua fazendo em casa depois para não ter recidiva da dor. Então a gente já extrapola mais ainda depois esse conhecimento, né? Exato. Lembrando que como a escápula fica no tórax, né, presa por uma série de músculos, quase todo exercício que você prescreve, né, tirando os isométricos muito específicos, né, teve movimento no braço, acabou. Né? É o padrão de Cabot, mexeu. Um elastiquinho no espaldar, trabalhou todo mundo. Então, assim, é difícil mesmo considerar isso. Agora, o que eu quero dizer? Né? De novo, o nosso laboratório também fez um esforço para tentar preencher essa lacuna da literatura. Então, o doutorado da Harumi, ela fez um protocolo que adicionou, se eu não estou enganada aqui, vou até contar, 6 exercícios focados na musculatura periescapular, que nós, erroneamente, não conhecíamos o Rafael Alatti, chamamos de controle motor, mas não é. Desculpa, Rafael, não te conhecia. Não te conhecia e não prestei atenção nas aulas de neuro, que nem o Foucault. Eu também não sabia dessa parte, só depois que eu conheci. Eu também não, fiquei chocada, né? Nós fizemos, vamos dizer então que a gente fez um treino específico para escápula para esse grupo de pessoas. E aqui, gente, eu quero falar para vocês uma coisa bem interessante, né? O trabalho da Harumi, por exemplo, ela não verificou se essas pessoas tinham catastrofização da dor ou cinesiofobia. Porque quando você começa a pedir para a pessoa manobras, né, de posicionamento da escápula, postura militar, retrai, inclina posterior, não sei o que, existe a chance de você despertar em pessoas que têm risco, né, hipervigilância. Sim. A gente não sabe que tamanho de risco é esse ainda, né, Foucault? Mas existe. E esse grupo de pessoas que ela tratou não é esse moço bonito aí, o Cesário, não, que também é meu doutorando, tá em Maceió.
Foi meu doutorando, é doutor já. Não é o cesário, fortão, grandão, são senhores de mais de 50 anos, todos com dor crônica no ombro. Então existia esse risco, tá? E o que a gente descobriu no final do tratamento que a Harumi fez é o seguinte: não é que fazer exercício focado na escápula não é bom, ele é igual a um protocolo de fortalecimento mais generalizado, os comuns que a gente sempre fez. E aí, como são iguais, olha a riqueza disso, né? Você, como terapeuta, pode escolher se você vai querer dar esse a mais. Você, como fisioterapeuta, trabalhando numa clínica SUS, que tem, sei lá, 40 minutos para receber, atender, avaliar, registrar e puxar o próximo, você escolhe. Você escolhe o que você quer, né? Você vai querer dar, cabe na sua rotina? Mais do que isso, se o seu paciente não quer ficar fazendo um pezinho lateral de rotador externo, talvez ele queira alguma coisa do tipo um padrão de Cabot na escápula. Você pode escolher, né? Essa é a riqueza dos protocolos serem iguais. Você pode ter o mesmo efeito com um protocolo menor e ainda pode variar, fazendo aí tomada de decisão compartilhada com o seu paciente, né? Então, aí vocês têm os dados dela, né, de dor e função, a diferença em 4, 8 e... É 16, Fulco? Eu não enxergo. Isso, 16. 16 semanas. Eu tirei o óculos para vocês não verem a luz e agora eu não enxergo. Então, assim, a riqueza está no seguinte, whatever, né? Vamos fazer exercício. O exercício melhora e você tem opções para isso, tá? Antes da gente se encerrar, eu gostaria de recomendar mais de uma vez a leitura desse artigo de revisão. É uma revisão analítica da literatura, que põe em questão uma série de termos técnicos que a gente usa de biomecânica para falar de estabilização da escápula, de cinese, né? A determinação do que é normal, do que não é normal no movimento. A gente pode falar disso para todo sempre, é outro webinário. E o que eu quero deixar de mensagem? Foque nas deficiências encontradas no exame físico. Una, né, a avaliação dinâmica do movimento do ritmo escapulomeral, não é da cinese. Você está observando o ritmo escapulomeral. Olha o ritmo escapulomeral e veja se tem fraqueza, se tem encurtamento, né? Aquele trabalho de revisão que falou da mudança de posição disse o seguinte: só alongar não adianta. Né? E isso a gente já tinha percebido também, que a gente fez aqui um trabalho que é um outro mestrado também, que a pessoa não pôde publicar ainda. Você deve conhecê-la, é a Paula Camarini. Conheço, trabalhei com ela. Paulinha alongou o peitoral das pessoas e também não muda a posição da escápula com o alongamento do peitoral, né? Isso, vou puxar a orelha da Paulinha, você pode deixar. Por favor, Fulco. Tá? Ela não publicou, olha que sacanagem. Mas tadinho, não é culpa dela, não. A gente escolheu a medida ombro-maca e todo mundo implicou que a medida não era válida. Mas você vê, outro artigo de revisão sistemática está mostrando, não adianta só alongar, é preciso dar força para a musculatura. Né? Ana, a força vai reposicionar a escápula? Não vai. Tudo que já fez para trás já mostrou para gente que provavelmente não. Precisava fazer um estudo grandão, né? Mas parece que não. Então, nesse momento, se eu tiver que tomar uma decisão, o que eu faço com um paciente que tem dor no ombro e tem uma discinese óbvia? Testo a musculatura. Tem uma deficiência, é fraco? Vou lá e trato. Certo. Especificamente e depois globalmente, certo? Preciso ficar olhando isso em quem não tem dor? A princípio, não. Não mexe no que está quieto. Tá funcionando, deixa quieto. Ai, Ana, mas tá fraco, eu tô vendo. Dá um exercício global, dá carga, né? Fortalece, é um atleta júnior, é uma pessoa que vai ter uma vida de demanda alta, tudo bem, fortalece. Mas não vai pegar aí atleta amador, gente que nunca vai ser estudante universitário, gente que não vai ter demanda exagerada e vai ficar perseguindo uma prevenção de uma coisa que não é causa, né? Eu acho que é isso.
Eu queria que todo mundo me seguisse no Publons, mas eu sei que vocês gostam mesmo do Instagram, do Facebook, então tem aqui as redes sociais. Eu queria que vocês lessem meus artigos, mas eu sei que, na verdade, vocês querem saber se eu fui beber uma cerveja hoje ou não. Mas não. Então, para vocês que não conhecem, né, se não conhecerem, sigam as nossas redes sociais. Eu tô sempre falando dessas coisas. Se sair qualquer novidade, eu juro que uma hora dessas eu vou me redimir e falar bem da Discinese. Acho que a gente tem que falar o que tem que falar, né, Ana? Mas, de qualquer forma, eu vou chamar a atenção para algumas coisinhas que eu gosto muito. Mostra o grupo aí, por favor. Deixa eu mostrar, gente, olha. Esse aqui é o grupo do ombro. E essa aqui, né, se há vagas, é a vaga normal, né? A gente está sempre procurando um aluno normal para ocupar essa vaga e nunca tem, sempre inspirado. Então, agradecer a todo mundo, né? Vocês viram, tem o trabalho de vários deles aí. Eu já tirei a foto da Harumi, já tirei a foto do Ramon, porque defendeu. Defendeu e saiu do quadro, né? Não é minha cola, não. Mas isso. Tem sempre vaga para quem quiser vir trabalhar, tem sempre disposição. E aí eu tenho também o Tennyson, que é o nosso físico médico, que nos ajuda nos processamentos de dados, e a Jaqueline, que é a minha braço direito, fiel escudeira, tradutora do SPAD, né, para a versão brasileira. Então, muito obrigada a todo mundo. Então, maravilha, Ana. Muito obrigado pela aula. Eu vou levantar alguns pontos que ainda não tem a ver com as perguntas do pessoal. Estou separando elas aqui porque tem bastante. Já vi gente que se interessou pela vaga sobrando aí, Ana. Já só pede. Se for normal. E eu gosto de levantar alguns pontos, bater em algumas aulas meio repetidas até, que hoje eu acho, é o que você falou, a maestria da gente conseguir enxergar que resultados que não dão diferença entre grupos, hoje eu acho tão mágico isso. Porque antes eu acho que a gente sempre procurou esse negócio do que é melhor, né? E aí a gente fica toda hora trocando a peça ou a ferramenta para falar assim, isso é melhor que isso é melhor que aquilo. E ele vira mais uma briga de quem gosta mais de uma coisa do que a outra, do que realmente uma coisa imparcial, de certa forma, né? Então eu gosto muito de quando esses resultados hoje não dão diferenças entre os grupos, porque naturalmente a gente consegue fazer o que você falou, que é o fair decision making, a decisão compartilhada, entender que eu posso trabalhar o paciente de diversas maneiras, porque tem muitos casos que colegas meus vêm perguntar e eu vejo que o erro, entre aspas, ele está numa direção só, né? Então, assim, se ele não consegue trabalhar a escápula do paciente, ele sente que ele não está atendendo o paciente e ele não consegue enxergar outra saída, né? E tem discussões e afins que a gente sempre teve antigamente na parte mecânica, que é romboides na primeira semana, na quarta semana, ele é vilão, ele é bonzinho, né? Então a gente começa a querer julgar todo mundo, colocar bom, ruim na história, né? A primeira pergunta precisa, né, romboide? Você testou? Tem né? que? Diagnóstico cinético funcional. Exatamente. E aí o cinético funcional, isso está na aula, hein? Está na aula de amanhã no grupo secreto. É verdade, aí, já tem mais aula amanhã, hein, galera? Depois você fala disso, Ana. E é muito interessante, né? Então, galera, muito interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no nível da aula da Ana. Vou contar uma história para vocês aqui, que de início, quem era para dar esse módulo de ombro do curso era eu. Aí eu falei assim, a Ana tá no grupo, ela comprou o programa, ela ganhou uma promoção. E ela fala assim, Ana, você vai ver a professora do programa agora, você vai deixar de ser aluna, e ela tá aqui com a gente, né? E vocês entenderam por que ela tá aqui, né? A aula dela, esse fenômeno, segura aí que a gente vai responder um pouquinho as perguntas. E Ana, eu queria que você levantasse dessa aula 3 conceitos que você fala assim, cinese escapular, a gente precisa entender isso, isso e isso. O que você consegue listar para a gente como os 3 pontos principais? Cinese escapular não é diagnóstico. Show. Primeiro, não é diagnóstico. Sabendo que o paciente tem cinese, você não sabe o que tem que tratar. Certo? Porque pode ser força, pode ser flexibilidade, por exemplo. Tá? Então, cinese não é diagnóstico. Perfeito. Discinese é como observação postural, estática e dinâmica.
Então, você olha ela estática e olha ela dinâmica. E junto com os achados físicos, ela vai te dizer qual é o diagnóstico cinético funcional. Uhum. Perfeito. Tendo sintoma estando relacionada a uma fraqueza muscular, a uma inflexibilidade, a uma paralisia, né? Algo que precisa ser tratado, ela vai ser, como diz no inglês, addressed, né? Vai ser focada, vai ser tratada. Mas ela não é fator de risco para dor no ombro e não é diagnóstico, gente, por favor. Pelo menos a gente já recebeu muito diagnóstico de valgo dinâmico. Pelo menos de cinese escapular a gente não recebeu tanto. Ai, tem um ou outro, tem, viu, Fuco? Fica cegado. Isso eu não quero receber. Ó, deixa eu só falar uma coisinha. Todo mundo que está perguntando dos artigos, pega o link do Bitly, que está embaixo, na bordinha aqui embaixo, e escreve esse link aí, que vocês me pedem uma autorização, vocês entram na minha pasta e vão ter todos os artigos, tá tudo lá, todos. E tá? O PDF da aula vai ser disponibilizado também, tá, gente? Então fiquem tranquilos aí. A Ana Maria é uma pessoa que é o hashtag sem escassez, então assim, não vai faltar. O Jaque, não é o artigo da Andy que não vê ativação do lado da dor. A Andy trabalhou com assintomáticos, é o mestrado do Ramon. Cobra ele para ele publicar, por favor. Segura aí, Ana, que a gente vai ter a parte das perguntas, a gente já selecionou algumas aí, que tem bastante pergunta boa. Mas pode continuar com seus top 3 aí do assunto. Top 3, ó. De cinese não é diagnóstico, de cinese é como postura, avalia estático e dinâmico e usa o exame físico para determinar o tratamento. De cinese você vai tratar no conjunto dos problemas de diagnóstico cinético funcional. Ela não serve para prevenção. Então é para tratar quando está sintomático, que é o que o consenso está falando desde 2013, né? Perfeito. Então, maravilha. Então, gente, toda essa aula da Ana Maria, agradeço demais. Ela é um tesouro, essa aula, assim, de tanta riqueza que tem de conteúdo. E em cima disso, a gente está realmente tentando mostrar um pouco o que é que a gente está querendo fazer de movimento na nossa área da fisioterapia, com todo esse processo da fisiortopedia, tá?